Ed Sheeran é um traidor em série. Desde que saiu em turnê com Taylor Swift, ele tem sido um playboy dormindo com modelos da Victoria's Secret, ficando com estrelas do pop e fazendo o que quiser. Mas quando a esposa de Ed, Cherry, entrou na história, ele quis sossegar e começar uma família, até que a vida agitada voltou com tudo. Agora, há rumores sugerindo que Ed está tendo um caso pelas costas da esposa. Então, vamos falar sobre isso. Este rumor é sobre Ed Sheeran e sua esposa Cherry Seaborn. Diz o seguinte: nem eu sei se esse cantor de primeira linha nascido no exterior é legalmente casado. O que eu sei é que ele definitivamente ficou com alguém que não é sua parceira enquanto estava na cidade. Esse rumor é de 28 de agosto de 2018. Ed e Cherry namoravam, pois se casaram secretamente em dezembro de 2018. Mas este vídeo especificamente é sobre o relacionamento de Ed e por que houve tantos rumores de traição ao longo dos anos. Existem muitos relatos online que rotulam Ed como um traidor em série. Este item cego de 2 de janeiro de 2024 afirma: o cantor de primeira linha nascido no exterior tenta com advogados um divórcio rápido e discreto após o casamento. O objetivo dele é que ninguém saiba disso até o ano que vem, porém isso não ocorreu, pois, até onde sabemos, eles ainda estão casados. Depois temos este item cego do Celebrity Blinds de setembro de 2025. Ed Sheeran está supostamente traindo sua esposa Cherry. Ele não permite que ela o acompanhe na turnê para facilitar suas traições. E de alguma forma ele está convencido de que mantê-la afastada vai manter o casamento deles. E o item cego diz: esse cantor nascido no exterior de primeira linha tem traído a esposa, e para facilitar as coisas, ele nem deixa ela acompanhá-lo na turnê. Ele acha que mantê-la afastada vai de alguma forma manter o casamento intacto. Vocês sabem o que eu digo sobre atores em sets de filmagem. Passam meses fora e acabam se apaixonando pelo protagonista ou colega de elenco. Eu penso o mesmo sobre artistas como cantores e músicos indo em turnê. Isso dá a eles muitas oportunidades de fazer algo errado, além de muita má influência. Segue outro blind item de 2025, porém mais para o fim do ano. Ed Sheeran supostamente traiu sua esposa Cherry com Camila Cabello, que traiu seu namorado bilionário Henry Jr. Chalup. E o item cego diz: o suposto bilionário não estava em lugar nenhum enquanto essa cantora estrangeira de nível A menos mais se envolvia com outro cantor estrangeiro de nível A ou A+. E a manchete relacionada diz: Ed Sheeran é cercado por fãs enquanto sobe em um ônibus turístico para gravar um novo videoclipe com Camila Cabello em Nova York. Interessante. Eu nunca vi Camila Cabello e Ed juntos, mas esse vídeo vai te surpreender. Ele já trouxe várias estrelas diferentes. Nosso item cego mais recente é do mês passado, maio de 2026. Esse cantor ruivo, nascido a List, eu não sei se dá pra usar a palavra com G. Isso não é ofensivo para pessoas ruivas? Enfim, ele tem tido recomeços e crises de meia-idade desde os 20 anos, uma hora cansa. É a versão dele de fazer igual a Halsey tirando fotos na cama do hospital, não a Halsey tirando fotos no hospital. Sabe, deixa ela fazer o que quiser. Mas Ed Sheeran parece ser tão de boa. Por que tem tantos rumores constantes ao longo dos anos sugerindo que ele é meio mulherengo? Esse comentário diz: estou tão decepcionado. Eu pensava que ele era raro e genuíno. Esta pessoa fala: a esposa dele não teve câncer? Nossa, Ed, ele é traidor. Nada surpreendente se você conhece seu namoro. Como se vê, não sou fã. Essa pessoa afirma que Ed saía com modelos da Victoria's Secret quando Taylor se apresentava nos desfiles, e depois sumia da vida delas. Muitas delas namoraram ele, achando que ele não ia trair de forma absurda. Acontece que Ed Sheeran e Taylor Swift têm uma relação próxima, e ele já admitiu que usou isso a seu favor. Em 2017, Ed admitiu para a Rolling Stone que era muito fácil transar com algumas das integrantes do grupo de amigas da Taylor. Vocês sabem como ela tem aquele grupo de amigas. Bem, ele disse que foi muito fácil levar para a cama. Acho que é uma forma britânica de dizer ficar com alguém. Ele contou à revista que o mundo da Taylor é cheio de celebridades. Eu era um britânico desajeitado de 22 anos em turnê com a maior artista dos Estados Unidos, rodeada de amigos famosos. Vocês sabem que a Taylor é famosa por suas melhores amigas como Gigi Hadid, Karlie Kloss, Selena Gomez e Cara Delevingne. Você consegue imaginar se Ed Sheeran ficasse com Selena Gomez? Ed disse que era muito fácil. Eu frequentemente me encontrava nessas situações, simplesmente acordando, olhando para o lado e pensando: caramba, como isso aconteceu?
Talvez seja a Selena Gomez. Eu me surpreenderia mais se fosse a Cara Delevingne, porque ela é lésbica. Não sei se o Ed já ficou com ela. Mas eu acho interessante que o Ed pareça um cara tão inocente. A música dele soa muito inocente, mas em turnê com a Taylor Swift, ele estava longe de ser assim. Quando conheci a Taylor, ambos estávamos em relacionamentos e viramos amigos. Depois que terminaram, seguimos amigos. Ela ficou brava porque você saiu com todas as amigas dela? Não. Ela incentivou isso. Ela fez isso. Sim, ela fez. O melhor cupido do mundo. Eu ia dizer que ela é uma boa mulher. E também, o motivo de eu e Cherry termos reatado foi porque eu estava fazendo shows em Nova York e Cherry morava em Nova York, então a gente meio que começou a sair junto de novo. O momento decisivo foi quando Taylor dava uma festa de 4 de julho e Cherry disse que estava numa festa de 4 de julho em Rhode Island. Eu respondi, sério? Eu também. Então Taylor sugeriu, ela devia vir aqui. Ela também agiu como cupido nessa situação. Ela fez você parecer um deus e organizou tudo isso. Ela é uma ótima cupido. Eu gostaria de dizer que também ajudo como cupido. Provavelmente não. Você provavelmente não. Provavelmente também não. Já comentamos bastante sobre os boatos do Ed, mas não sobre os da esposa dele. Isso viralizou no X. Relatos dizem que Ed planeja pedir divórcio de Cherry após um suposto incidente em casa. Fontes dizem que Cherry levou outro homem para casa e mandou os filhos de Ed brincarem fora. Ed chegou em casa e se surpreendeu ao ver os filhos do lado de fora e sapatos de um estranho na porta. Isso não parece real. Desconfiado, Ed olhou pela janela e ficou chocado com o que viu lá dentro, e supostamente ela tinha outro homem em casa. De novo, surgem boatos sobre os dois. Ninguém fala ativamente de Ed e Cherry, então não entendo por que inventam esses boatos. Você cria boatos sobre Kylie Jenner ou Ariana Grande porque são populares, mas Ed prefere ser discreta. Mas como muitos outros músicos, Ed gosta de cantar sobre sua vida pessoal. E parece que Ed deu a primeira pista sobre problemas conjugais em seu álbum Autumn Variations, lançado em 2023. Das 14 músicas do álbum, 8 sugerem problemas no casamento de 7 anos, levando fãs a crerem em uma possível separação. Muitas referências sobre o desejo desesperado de fazer as coisas darem certo e um relato honesto de como eles já se separaram antes e conseguiram resolver as coisas. A faixa mais reveladora é Skeletons, que menciona uma discussão tarde da noite quando estavam bêbados com Ed pedindo para Cherry adiar a briga até de manhã. Ele canta, nós sabemos como enfiar a faca. Bastou uma palavra para mudar o rumo da noite. Vimos um precipício e continuamos dirigindo, aqui jogando gasolina no fogo. Parece que ele está descrevendo uma briga realmente feia. Na música Crashing, ele canta, então aqui estamos de novo, lado a lado, a milhares de quilômetros de distância, sem palavras para dizer. Porque os corações que amamos são os que machucamos? Nós nos separamos, travamos, falhamos, caímos, quebramos, depois consertamos. Sei que parece que estamos desmoronando, então vamos parar de fingir, inclusive para Ed. O casamento não funciona. A música punchline de Ed diz, eu não consigo evitar ser destrutivo agora. Já faz semanas desde que vi sua silhueta e meu quarto está silencioso, tão alto. É assim que pode soar perder a esperança. Eu não consigo evitar, mas eu te amo tanto. Eu não aguento esse deixar ir. Ainda sinto que a gente poderia dar certo ou algo assim. Ele diz, sou eu o único de carne e osso? Por que seu coração é tão gelado? Com Ed Sheeran, pra ser justa, ao olhar pra letra, é difícil não pensar que não seja sobre o casamento dele. O que é realmente surpreendente pra mim, porque eu sempre vejo o Ed como um verdadeiro homem de família que também é muito reservado sobre sua vida pessoal. Teve até aquele videoclipe recente que ele fez baseado em todos os momentos de viagem dele e da Cherry. Mas chamou aquela atriz, Phoebe, isso Denver? Sim. Para interpretá-la no lugar dela, porque ele queria usar as filmagens caseiras, mas depois pensou, na verdade não, nós somos um casal notoriamente reservado, então vamos usar uma atriz. Interessante. Porque eu sempre pensei, tipo, nossa, Swoon, eles gostam de parecer o casal perfeito. Porque eles, sim, namorados do ensino médio. Sim, é melhor assim. E então nós nos conectamos em Nova York. Para citar os versos finais de All Game, ninguém está acima ou abaixo de você. Você é tudo que quero, mas sinto que só amor não basta. Estamos a um passo de nos mudar e seguir em frente. Meu Deus. Não, deve haver licença artística aqui. Não acredito que Ed Edward lançaria isso se fosse real. Ou estamos apaixonados ou loucos. Com certeza não. Quer dizer, eu acho que, se você está na estrada por um ano, como diabos você mantém um relacionamento saudável e normal? Deve ser bem difícil. Essa pessoa escreve fama, fortuna, agendas de turnê, obrigações de celebridade. Não é fácil fazer um casamento dar certo em situações normais, muito menos com esses problemas. Você deve estar se perguntando, por que Ed expõe o casamento no álbum? Porque as pessoas têm dúvidas. Ele disse em uma sessão de perguntas e respostas. Cherry sabe que escrevo sobre tudo, não só coisas boas. Existem músicas como Perfect e outras sobre conflitos reais. Isso faz parte de qualquer relacionamento, e acho importante ser honesto.
Acho importante ser honesto, mas até que ponto isso pode ser tóxico? Não tenho brigas aos gritos com meu namorado toda noite a ponto de comparar isso a jogar gasolina ou jogar o carro de um penhasco. Cherry aparentemente aprova a música dele. Ele contou em entrevista que Cherry pode vetar uma música, pois ele sempre toca para ela. E se ela não estiver no clima para ouvir ele cantando o Shape of You dele, então ela pode dizer algo tipo, não quero ouvir isso agora, ou, essa música está ok. E eu acho que ela já decidiu se muita música dele seria lançada ou não, dependendo do humor dela. É meio uma resposta estranha de se dar. Parece que a esposa dele é temperamental, eles vivem trocando pequenas alfinetadas. Você já mostrou músicas novas para sua esposa e seus filhos para saber a opinião deles? Com certeza. Acho que Cherry pode acabar com uma música de verdade. Por isso só mostro músicas pra ela quando está de bom humor. Porque se ela fica tipo assim, aí na minha cabeça eu penso, beleza, essa música morreu. Tipo, pra mim já era. Não, é que ela realmente tem um gosto muito bom e entende das coisas. Eu escrevia cerca de 3 músicas por dia, 5 dias por semana, e tocava pra ela em casa. Ela filtra tudo isso com facilidade. Então, tipo, quando Bad Habits foi escrita, eu tinha feito várias outras músicas naquele dia. E eu lembro que cheguei em casa, ouvi todas elas no carro e estava meio animado com a maioria. Aí toquei pra ela e ela falou, essa aí, essa Bad Habits, é a que você tem que terminar amanhã. E aí eu pensei, beleza, então você vai lá e termina. E ela foi igual com Shivers, igual com... Qual desse álbum? Sapphire. Ela adorou a Zizan, ela gostou, tipo, ela tem um feeling muito bom pra essas coisas. Além do casamento de Ed Sheeran, ocorreram outros escândalos com celebridades. Por exemplo, Ellie Goulding teve muito trauma por ter sido falsamente acusada de trair Ed Sheeran com Niall Horan. Ellie falou abertamente sobre como foi difícil passar por esses boatos de traição com Ed Sheeran e Niall Horan em 2014, apesar de ela nunca ter sequer namorado o Ed. Ela comenta como é fascinante tantas pessoas se interessarem por isso. Isso foi há 9 anos e, sinceramente, me traumatizou. Ela disse, saí algumas vezes com o Niall, mas nunca tive nada com o Ed. Não faço ideia de onde isso veio e estava virando algo grande. Ela disse, acho que ela realmente respondeu e disse que era falso em algum momento sobre os boatos na internet. E ela disse, acho que eu estava muito bêbada quando escrevi aquilo. Sim. Ellie também foi criticada por causa disso porque as pessoas achavam que ela era uma traidora, mesmo que ela nem tivesse namorado na época. Ela disse, tudo o que eu fazia era escrito sobre mim. Fizeram eu me sentir uma pessoa horrível. Sofri com isso porque sei que não sou assim. Amo Ellie Goulding e não acho que ela seja uma pessoa ruim. Ellie Goulding esclareceu rumores sobre Ed Sheeran e Niall Horan após um comentário em seu TikTok dizendo: não acredito que você traiu o Ed com o Niall, mas arrasou. E ela respondeu dizendo: falso, mas também arrasou. Talvez um dos motivos pelos quais existem tantos blind items sobre o Ed Sheeran seja porque ele já teve problemas com bebida no passado. Na verdade, foi o relacionamento dele com a Cherry e o fato de que eles estavam esperando um filho. Ela estava grávida da primeira filha deles. E em um certo momento, Cherry olhou para ele e disse, ei, olha, estamos chegando perto do nascimento do bebê. Você está bebendo todo santo dia. Então vou ter que pedir um Uber pro hospital porque você vai estar bêbado demais quando eu for dar à luz? Ed contou que a situação mais constrangedora que viveu bêbado foi ficar nu, trancado fora do quarto do hotel. Ele se cobriu com um guardanapo enquanto procurava o banheiro à noite. Ele disse, estou sóbrio agora, então isso ajuda a evitar coisas estúpidas. Você consegue imaginar andar por um corredor e ver o bumbum laranja pelado do Ed Sheeran ali no corredor, tipo, trancado pra fora, bêbado? Ele admite que não ficará sóbrio sempre, então já coloca o app de localização no celular dele. Mas ele disse que mudou a relação dele com o álcool porque costumava beber todo santo dia, o que eu acho que acontece com muitos artistas, muita gente que não tem um trabalho em horário comercial, tipo, lugares onde precisam estar, acabam bebendo muito. É um efeito dominó, como falo em Bad Habits. Todos os maus hábitos levam a outras coisas. Se eu tomo uma cerveja, aí vou querer outra cerveja, aí vou querer um shot, aí talvez eu queira um cigarro, aí talvez eu queira um Big Mac, e aí vai, mas com coisas saudáveis. Se eu bebo água o dia inteiro, eu me sinto ótimo. E se eu me sinto ótimo, talvez eu faça exercício. E se eu me sinto ótimo e faço exercício, talvez eu tenha uma boa noite de sono. E se eu tenho uma boa noite de sono, é mais provável que eu queira acordar cedo de manhã e fazer tudo de novo. Então é só um efeito dominó, mas o difícil é entrar nesse ritmo, criar esses hábitos, porque eu amo vinho. Eu adoro tomar uma garrafa de vinho antes de dormir, mas aí eu sempre acordava me sentindo lento e me sentindo mal. E aí, quando você corta isso, percebe que tem muito mais coisas que você pode fazer no seu dia. Além de experimentar com álcool, ele também começou a se envolver um pouco com drogas. Mas Ed diz que um dos seus amigos, seu amigo próximo Jamal, morreu por causa do uso de substâncias, e isso é parte do motivo pelo qual ele conseguiu evitar esse meio, o que na verdade é muito triste, porque Jamal faleceu. Ed ainda sente isso e passa por essa situação. Escreveu várias músicas sobre Jamal e essa amizade, e realmente quer que Jamal se orgulhe dele.
Enfim, ele viu e presenciou isso, então isso o afasta das coisas pesadas. Mas você sabe, é tão fácil em Hollywood, tem tanto disso, consigo imaginar ele experimentando. Ele diz: ao entrar na indústria, é preciso se adaptar à fama, mas eu não consegui, pois estava sempre em turnê. Acabei caindo em todas as armadilhas, principalmente abuso de substâncias, apesar de nunca ter usado antes. Por isso tirei um ano de folga e fui embora. Ele também continua falando sobre o que o levou a tirar um tempo de folga, e quando percebeu que estava se tornando um problema, dizendo: eu foquei no trabalho e não consigo trabalhar sob efeito de álcool ou drogas. Não consigo compor músicas sob efeito de álcool ou drogas. Não consigo me apresentar sob efeito de álcool ou drogas. Então, quanto mais eu trabalho, menos isso acontece. Trabalhei a minha vida inteira para chegar onde estou. E você não pode perder isso por causa de algo que faz no seu tempo livre. Eu realmente não percebi que estava acontecendo. Simplesmente começou a acontecer aos poucos. E então algumas pessoas me chamaram de lado e disseram: se acalma, no começo é tudo diversão. Começa como festa, depois vira algo solitário. Isso me alertou e tirei um ano de folga. Quando você está nisso, bebendo, curtindo, em turnê, com Taylor Swift de um lado e Selena Gomez do outro, tenho certeza de que já foi bagunçado antes, mas eu quis fazer esse vídeo porque estou um pouco preocupado. Eu continuo vendo esses rumores anônimos, novos rumores aparecendo, sugerindo que há algum problema no paraíso, e eu nunca vi Ed Sheeran como esse tipo de cara. Quero saber o que acham nos comentários. Gostaram do vídeo? Avisem e até breve. Tchau, pessoal!